Pais queridos, nós estamos iniciando aqui mais um culto carismático online da Paróquia das Missões, nesse período de pandemia do coronavírus. Eu estou aqui na minha residência fazendo essa transmissão ao vivo. Desde já, sejam todos bem-vindos e espero sinceramente que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, edificar a sua vida, lhe fortalecer e lhe ajudar a caminhar com o Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos e que o Senhor esteja falando a cada coração, a cada um de vocês nessa noite. Bem-vindos, Berg, Isabel, desde já. Amém? Vamos orar então, entregar esse tempo nas mãos do Senhor e pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da palavra dele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante de Ti as nossas vidas e a nossa família e Te pedir, fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, ministra as nossas vidas nessa noite e nos fortalece espiritualmente, nos enche de fé, nos enche de ânimo, nos enche de esperança, nos enche de paz nesses tempos difíceis que estamos enfrentando, Pai. Em nome de Jesus, fala a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos. Estou vendo aí já a Gilmere, Irmã Socorro, Lourdes, Berg, Isabel, desde já, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de refletir com vocês, nessa noite, sobre o Salmo 42. Peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo 42. E nós vamos refletir sobre esse salmo. Vamos fazer a leitura e vamos refletir. Amém. Amém. Salmo 42, diz a palavra do Senhor: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos?
esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Esse Salmo 42 é um salmo em que Deus fala muito ao meu coração, especialmente em momentos difíceis. E ele é um salmo que tem uma relação direta com momentos difíceis. Ele foi escrito pelos filhos de Corá, ao mestre de canto, e ele relata aqui um diálogo dos filhos de Corá, cada um com a sua própria alma. Então eles estão aqui com uma conversa interior, né? Eles estão vivendo um momento de introspecção, em que eles estão conversando com eles mesmos, num momento de abatimento, num momento difícil, provavelmente um momento triste, né? Um momento de problemas aparentemente sem solução, num momento em que a situação está difícil e não se vê nenhuma perspectiva de melhora, de mudança. E é comum, né, do ser humano, nesses momentos, passar por altos e baixos de fé. E às vezes a gente fica assim, um tanto quanto desanimado, abatido, né? Parece até que Deus não existe, parece até que a gente perdeu a fé, e olhamos para a realidade das circunstâncias, que são, nesses momentos difíceis, desanimadoras, com uma visão puramente realista dos fatos, né? E quando temos fé, nós não olhamos para as circunstâncias com a visão realista, mas nós olhamos para as circunstâncias com os olhos da fé, tentando enxergar o que Deus está fazendo e o que Ele irá fazer, e como tudo isso vai terminar, com esperança. É mais ou menos isso que se passa aqui com os filhos de Corá nesse Salmo 42, e também no Salmo 43, que é basicamente uma continuação do Salmo 42, até porque o versículo 5 do Salmo 43 é igual ao versículo 5 e ao versículo 11 do Salmo 42. Esses são versículos aí que se repetem dentro de um mesmo contexto. E o Salmo 42, como já falei, ele está aí contido dentro de um contexto de dificuldades, de situações difíceis que podemos enfrentar na vida, que todos já enfrentamos e iremos enfrentar ainda, até o dia que o Senhor irá nos chamar e nos levar para a glória eterna. Ele inicia aqui falando sobre algo que deve ser o nosso alvo principal nos momentos mais difíceis da nossa vida, que é a busca a Deus. Se temos fé nos momentos difíceis, é que devemos mais intensamente buscarmos a Deus.
Porque aqueles que não têm fé, nos momentos difíceis, eles entram em desespero, eles se desesperam, e desesperar é uma atitude daqueles que não têm esperança. Esperança e fé são irmãs gêmeas, andam juntas. Quando se tem fé, se tem esperança. E quando se tem esperança, se tem fé. Porque a fé só existe sobre aquilo que a gente espera. Aquilo que nós não esperamos, porque já temos, nós não precisamos de fé. Nós só precisamos ter fé sobre aquilo que ainda não aconteceu, sobre aquilo que ainda não temos, aquilo que esperamos. Por isso, a fé e a esperança andam necessariamente de mãos dadas, andam juntas. E para aqueles que têm fé, consequentemente, para aqueles que têm esperança, nos momentos difíceis, eles se voltam para Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está vivenciando um momento difícil na sua vida, se volte para Deus. Busque a Deus. Faça como diz o versículo 1 desse Salmo 42, que a sua alma suspire por Deus, assim como a corça suspira pela corrente das águas. Claro que o livro dos Salmos ele está dentro de uma linguagem poética, e a poesia é uma expressão literária que visa a beleza das palavras, a questão de rimar, de ficar bonito. Então ele está comparando aqui o ser humano que vive uma situação difícil, que vive um conflito, que vive uma situação delicada, com uma corça. Ele está dizendo assim como uma corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então os filhos de Corá, os escritores desse salmo, está dando para a gente aqui já em primeira instância um norte, uma direção. Nós precisamos buscar a Deus. Quanto mais difícil a situação que enfrentamos, mas precisamos buscar a Deus. Precisamos colocar os nossos problemas nas mãos de Deus. Buscar forças em Deus. Buscar fé, ânimo, esperança em Deus. Ele disse: a minha alma, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está dizendo: a minha alma suspira. Suspira é aqui uma palavra poética para dizer como, é mais ou menos como anseia. Ele está dizendo assim: a minha alma anseia por ti, a minha alma te quer muito. A minha alma está ansiosa pela tua presença. Que essas palavras sejam as suas palavras nessa noite. Que você possa se inspirar nos filhos de Corá nessa noite e dizer isso para Deus em oração: Senhor, a minha alma está ansiosa pela tua presença. A minha alma anseia por ti, pela tua presença, pela tua paz, pelo teu abrigo, pela tua força, pela tua direção, pela tua sabedoria. Que você possa dizer isso para Deus.
E ele está falando aqui da corça como um animal que ele tem um olfato muito aguçado. E pessoas que estão na região desértica podem se aproximar de um animal como esse e segui-lo, porque certamente ele vai encontrar água. Ele começa a sentir o cheiro da água, ele sabe onde é que está a direção da água, até que ele encontra a água. É como se nesse salmo os filhos de Corá estivessem comparando a gente, eu e você, como esse animal, como essa corça, que muitas vezes passamos por lugares desérticos, por lugares áridos, que significa situações difíceis, problemas muitas vezes que achamos que não vamos conseguir superar, achamos que esses problemas estão verdadeiramente nos esmagando. Isso é o que significa um lugar deserto, assim como é um lugar onde esses animais vivem, essas corças. Ele está dizendo assim, essa corça suspira pela corrente das águas, elas ficam desejando tanto, ansiosas por encontrar água, que elas acabam indo em direção a essa água e encontram. E ele está dizendo isso aqui, se comparando, eles estão dizendo, se comparando a mim, a você, com esse animal, dizendo que nós também encontraremos o Senhor se o buscarmos. Se você buscar o Senhor, você vai encontrar. Se você buscar a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus vai estar na sua vida. Tenha certeza disso. Amém? E no versículo 2, nós estamos refletindo, os que chegaram agora há pouco, aí o Carlos, do Rio de Janeiro, Marluce, Ediane, a Verusca, estou vendo vocês tudinho aí. Nós estamos refletindo sobre o Salmo 42. Ele diz aqui no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E aqui os filhos de Corá estão já dizendo aqui, olha, eu tenho sede de Deus. E o próprio Jesus, falando sobre esse assunto, ele disse que ele disse à mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, querem ver? Jesus falou à mulher samaritana, olha aqui, Jesus disse, versículo 13, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando da água viva, que ele citou no versículo 10 do mesmo capítulo. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, Jesus falou que essa água viva que ele tem para nos dar, nós nunca mais vamos ter sede depois que tomarmos dessa água. Ele é a própria água viva, ele é a água da vida. Ele que sacia a nossa sede espiritual, sacia a sede da nossa alma. É isso que ele diz no versículo 2, Salmos capítulo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus. Todo ser humano tem sede de Deus. Todo ser humano tem fome de Deus.
Todo ser humano precisa de Deus. E há aqueles que ainda não descobriram isso, estão achando que precisam de tantas coisas, estão indo procurar essas coisas no mundo, estão buscando em outras fontes águas que não saciam a sede da nossa alma, que não saciam a nossa sede espiritual, até o dia em que irão descobrir que só Jesus é a água da vida, que sacia completamente a nossa sede da alma, a nossa sede espiritual, e que nós precisamos cada vez mais beber dessa água, beber de Jesus. Por isso que o salmista, os filhos de Corá, aqui no Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Eles estão reconhecendo essa verdade, essa realidade da vida humana, porque nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, e nós só somos completos em Deus. Deus é o único que nos conhece por inteiro e sabe o que realmente nós precisamos. Ele é o único que pode nos satisfazer 100%. Por quê? Porque nós só somos completos nele. Amém? Ele diz aqui: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, que é um Deus que interage conosco, que participa da nossa vida, que se preocupa comigo e com você, que se importa com as minhas ansiedades, com as suas angústias, preocupações. É um Deus vivo, é um Deus que age quando nós precisamos, nos momentos mais difíceis. Está travando? Deixa eu ver. Melhorou aí? Está normal aqui. A internet aqui está normal. Vê se é no teu aí, o Toniel. Melhorou? Mande notícia aí. De maneira que a ansiedade é tão grande de saciar essa sede, de se encontrar com Deus, de estar na presença de Deus, que os filhos de Corá dizem aqui: olha, quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está falando da glória, da salvação, da vida eterna. Ele está falando: olha, eu preciso me encontrar com Deus plenamente, estar completamente, inteiramente na sua presença, perante a sua face. E aí no versículo 3, ele fala das dores, das lutas, que está fazendo com que ele derrame lágrimas. E lágrimas é algo comum a todo ser humano. O único ser humano que não derrama lágrimas tem uma doença mental, que é considerado o sociopata. Ele não tem emoção nenhuma. É o caso do sociopata, do psicopata. Mas todo ser humano chora em momentos difíceis. E ele está falando aqui, é como se eles estivessem dizendo assim: olha, nós passamos momentos difíceis, nós choramos. E ele está dizendo aqui: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Isso quer dizer, nós estamos passando por uma situação tão difícil que nós choramos por causa dessa situação, né? Nós estamos tristes. Para completar a situação e ficar um pouco mais difícil ainda, os amigos, os conhecidos, ou quem sabe até os familiares, dizem para essa pessoa assim: olha,
o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus nessa hora? Tu não é uma pessoa que tem fé? Tu não é uma pessoa que crê? Tu não é uma pessoa que busca a Deus? E por que tu está passando por tudo isso? É uma palavra verdadeiramente, nesse momento, diabólica, de acusação, para colocar em dúvida, em xeque, a nossa fé. Muitas vezes o próprio diabo usa pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, às vezes colegas de trabalho e às vezes até familiares, para dizer isso. Onde é que está o teu Deus? Por que tu está passando por tudo isso? Às vezes não é nem uma pessoa que fala isso, é uma frase que vem na nossa mente, gerada pelo próprio maligno, para enfraquecer a nossa fé, para a gente ficar assim, achando que estamos desamparados, que Deus não nos ama, que estamos entregues aos problemas, às situações difíceis, que Deus não está nos ajudando, que Deus não está se importando conosco. E aqui os filhos de Corá, eles vão continuando aqui essa reflexão, no meio dessa crise, dessa dificuldade que eles estão passando, que não é só uma dificuldade de circunstâncias, mas é também uma dificuldade interior. Porque eles foram afetados pelas circunstâncias a ponto que eles estão tristes, abatidos, desanimados, e eles começam a orar a Deus, colocando diante de Deus esse abatimento, essa tristeza, esse desânimo. E não há melhor pessoa no universo para você desabafar os seus sentimentos do que ao Senhor. Ele é a melhor pessoa que podemos ter para desabafar, para jogar para fora aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando. Se você está achando que Deus lhe abandonou, diga isso para Ele. Se você está achando que Ele não se importa com você, diz isso para Ele. O salmista aqui, ele está rasgando a alma dele, está dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está dizendo que a alma dele tem sede de Deus. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, ele suspira por Deus, que as lágrimas dele têm sido o seu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas estão acusando, dizendo: onde é que está o teu Deus? E ele diz aqui: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Ele está dizendo assim: a minha alma se derrama quando eu me lembro dessas coisas que eu estou passando, essas coisas que me fazem chorar. E ele diz aqui: e eu me lembro de quando e como passava eu a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor e multidão em festa. O que está dizendo esse versículo 4 aqui, para mim e para você, é que nessa circunstância específica que os filhos de Corá estavam passando, eles estavam impedidos de cultuar a Deus juntos. Será que essa circunstância que eles estavam passando tem alguma semelhança com a circunstância que nós estamos passando nesse momento? Você vê quando ele diz aqui: eu me lembro, olha, lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derramava, de como passava no passado. Passava eu com a multidão. Ele está dizendo assim: há um tempo atrás eu passava junto com a multidão de povo, guiando eles em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Ele está lembrando de como eles se juntavam e se uniam
e se alegravam juntos em louvor e gritos e alegria e festa, indo à casa de Deus para juntos cultuarem ao Senhor. E o que dá a entender a gente aqui nesse Salmo 42 é que parece que ele se encaixa perfeitamente com essa situação que o mundo, que o Brasil, que muitos lugares estão vivendo, em que nós estamos vivenciando uma crise econômica, talvez a maior crise da história do país, e estamos nesse momento impedidos de nos reunirmos para juntos cultuarmos a Deus. Eu confesso para vocês que eu estou sentindo falta disso. Eu sei que muitos de vocês também estão sentindo muita falta. E apesar desse ser o único recurso que nós temos nesse momento para refletirmos a palavra do Senhor, não é o ideal. O ideal é a gente ter contato mesmo, olho no olho, poder se abraçar, poder estar próximo. Isso faz bem à nossa alma, faz bem às nossas emoções, à nossa saúde emocional também. Uma live ao vivo não substitui um culto presencial, não. Mas é o único recurso que temos nesse momento. E aqui os filhos de Corá estão revelando aqui essa saudade deles. Ele está dizendo aqui, olha, eu me lembro quando a gente passava em multidão para ir para a casa de Deus, com muita alegria, com muitos gritos de louvor, de festa. E é como se ele estivesse dizendo, e agora não podemos mais fazer isso. Agora não podemos mais nos reunirmos para cultuarmos a Deus juntos. E ele então pergunta à sua alma no versículo 5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E aqui ele diz assim, olha, como se ele estivesse dizendo assim, olha, minha alma, eu sei que você está abatida, eu sei que você está perturbada por conta das circunstâncias, mas só há um caminho, só há uma solução para a alma abatida e perturbada pelas circunstâncias difíceis. Espera em Deus. Espera em Deus. Que você possa dizer nessa noite, em voz alta aí onde você está, e declarar pela fé, na força do Senhor, eu espero em Deus. Diga isso mesmo em voz alta aí onde você está, eu espero em Deus. Que a nossa esperança esteja no Senhor e não em governantes, e não em nós mesmos, e não nas circunstâncias. Que a nossa esperança esteja no Senhor. E esperar em Deus significa várias coisas. Significa ter esperança no Senhor de que dias melhores virão. Esperar em Deus também significa que nós devemos colocar a nossa expectativa em Deus. O que virá amanhã? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui a uma semana? O que vai acontecer daqui a um mês? No mês de junho, no mês de julho e agosto, setembro, outubro. A minha expectativa está em Deus. Deus já está cuidando do meu amanhã. Deus já está cuidando do seu amanhã. Coloque sua expectativa em Deus. As nossas vidas estão nas mãos dele. Quando nós dizemos eu espero em Deus, nós estamos dizendo assim, olha, a minha esperança está em Deus.
A minha expectativa está em Deus. E Deus é o único que pode me dar paciência. Paciência é um negócio que a gente não compra com dinheiro. Pelo contrário, às vezes os que têm mais dinheiro são os mais impacientes. E os que têm menos dinheiro, em geral, são os mais pacientes, porque eles se acham sem direito de nada. E quando a gente se acha sem direito de nada, a gente tem paciência até para receber uma coisinha pequena e insignificante. Mas os que se acham com muito direito não têm paciência para esperar, porque acha que tudo deve ser assim, muito rápido. E nós precisamos pedir a Deus paciência. A paciência é uma tranquilidade da espera. Quando a gente espera angustiado, inquieto, irritado, isso não é paciência. Paciência é quando a gente sabe esperar em paz, com tranquilidade. E só Deus pode nos dar paciência, porque paciência é fruto do Espírito. O ser humano naturalmente não tem paciência. Nós somos impacientes por natureza. Mas o Espírito Santo é quem nos dá paciência. Por isso nós devemos pedir a Deus, peça a Deus nessa noite: Senhor, me dê paciência, me ajude a saber esperar em paz, com tranquilidade, sem inquietação na alma. Esperar em Deus significa tudo isso. Quando eu espero em Deus, quer dizer que eu estou buscando ter paciência na espera, eu estou aguardando que as coisas aconteçam, cada uma no seu tempo, sob o controle do Senhor. Quando eu espero em Deus, eu estou dizendo, eu tenho esperança em Deus, de que dias melhores virão. Quando eu espero em Deus, eu estou dizendo que a minha expectativa está nele. Por isso que o salmista, os filhos de Corá, nesse Salmo 42, ele coloca esse versículo 5 repetido no versículo 11. São dois versículos iguais no mesmo salmo, versículo 5 e versículo 11. Eu diria que esse texto é um texto-chave desse salmo. Ele está dizendo: minha alma está abatida, minha alma está perturbada, mas eu digo para minha alma: espera em Deus. Espera em Deus. E se verdadeiramente conseguirmos esperar em Deus, todo abatimento e toda perturbação vai embora. Porque quando esperamos em Deus, é quando verdadeiramente confiamos que a nossa vida está nas mãos dele e que ele tem cuidado de nós. Amém? Espere em Deus. E ele está dizendo aqui: pois ainda o louvarei. Vocês viram que no versículo 4 ele disse aqui, olha, eu ia no passado, num tempo que não sabemos quanto tempo faz. No nosso caso aqui, nós já fazemos mais de 2 meses que não podemos nos reunir juntos no templo. Aqui nesse salmo não sabemos quanto tempo fazia, mas ele disse: eu ia à casa de Deus em procissão, com alegria, com festa, sobre gritos de louvor. Mas é como se ele estivesse dizendo: isso não acontece mais, por conta da situação dos obstáculos, das circunstâncias. Provavelmente aqui, possivelmente uma situação de escravidão, em que eles estavam cativos, eles estavam proibidos de cultuar. Mas ele diz aqui no versículo 5: pois ainda o louvarei. Isso quer dizer, não é que ele tinha parado de louvar, e pode ser também
que por conta do abatimento ele tinha perdido a vontade de louvar a Deus, mas ele está dizendo assim: minha alma, espere em Deus, você ainda vai se animar novamente, você vai ser fortalecida novamente, minha alma, você vai voltar a louvar o Senhor. É como se ele estivesse dizendo também: nós vamos voltar a cultuar a Deus juntos, vai chegar esse dia. Ele diz que esse Deus, ele é o auxílio e Deus meu. E aqui no versículo 6 ele continua falando: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar, e nos lugares onde ele passava. Ele disse: eu lembro do Senhor. Isso quer dizer que é como se ele estivesse falando: eu tenho uma história com o Senhor. E tem um versículo no livro de Provérbios que eu acho muito interessante dentro desse contexto, que o versículo diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele está falando assim: eu lembro-me de ti nos lugares onde eu passo. Quer dizer, o Senhor está sempre na minha mente. No versículo 7 ele diz: olha, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então ele está falando aí, olha, é como se fosse assim: um erro chama outro erro. É como se os filhos de Corá estivessem dizendo assim: olha, eu quero ir pelo caminho do Senhor, eu não quero ir pelo caminho errado, né? Eu não quero que coisas que não são da vontade de Deus aconteçam comigo. É como se ele estivesse aqui num clamor dizendo: Senhor, me guia pelo teu caminho e pela tua vontade. No versículo 8 desse mesmo salmo ele diz: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e comigo e à noite comigo está o seu canto com oração, Deus da minha vida. Parece que as coisas aqui começam a mudar, começam a clarear. Ele já está olhando para as misericórdias de Deus. Ele está dizendo: olha, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, porque Deus é misericordioso conosco. Se Deus nos tratasse por merecimento, não escaparia ninguém, porque por merecimento ninguém vai para o céu. Nós só vamos para o céu pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, porque Deus é misericordioso. E eu gosto dessa palavra misericórdia, porque a palavra misericórdia significa coração mole, coração feito de trapo. Trapo seria equivalente a um tecido de tão velho que ele perdeu a resistência, e quando a gente puxa, ele se rasga. É como se estivesse dizendo assim: o meu coração, ele é feito de um tecido de tão velho que está, e quando puxa, ele se rasga facilmente. Coração de trapo. Misericórdia, que quer dizer um coração sensível, um coração que sente a dor do outro, que se coloca no lugar do outro, e que não só observa isso, mas age em favor do outro diante das situações difíceis, porque Deus é misericordioso. Quando a gente diz assim: eu sinto muito por você, o que você está passando, e a gente se lamenta, dizendo que sente muito, mas não faz nada, isso não é misericórdia, isso é pena. Já ouviu falar dessa palavra? Pena. Mas as pessoas dizem assim: a gente não deve ter pena de ninguém.
a gente deve ter misericórdia. Porque quando a pessoa fica com pena, ela só lamenta, mas não faz nada para ajudar. Mas a misericórdia sim. A misericórdia não é só um sentimento de pesar, de sensibilidade com a dor do outro, mas a misericórdia só existe quando há uma ação para amenizar essa dor. E Deus é misericordioso conosco. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já percebi na minha vida claramente a misericórdia de Deus. E se você parar para observar na sua vida, você vai perceber também claramente como Deus é misericordioso conosco. Ele disse: o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Ele está dizendo: à noite eu canto um louvor ao Senhor. E nós devemos sim cantar louvores ao Senhor, abrir a nossa boca para louvar a Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, a Bíblia trata o louvor como uma arma de guerra. Quando nós louvamos a Deus, o Senhor muda o nosso estado de espírito. O Senhor nos enche de ânimo, de graça, de coragem, de fé. Louvor desbarata o inimigo e faz com que a gente não fique abatido, desanimado, perturbado. E aqui o salmista ele já está caminhando nesse sentido. Ele está dizendo assim: olha, à noite comigo está o meu canto, comigo está o seu cântico. Numa oração, Deus da minha vida, eu faço um louvor ao Senhor, eu oro ao Deus da minha vida. E aqui no versículo 9 ele diz: digo a Deus minha rocha. Quer dizer, o Senhor é a minha base, é no Senhor que eu me sustento, é no Senhor que eu me apoio, Ele é a minha rocha. Por que te olvidaste de mim? E essa frase aí tem tudo a ver com aquilo que muitas vezes se passa na mente daqueles que estão enfrentando circunstâncias difíceis na vida. É como se fosse assim: por que te olvidaste de mim? No momento em que estamos passando por sofrimentos, nós enfrentamos sentimentos subjetivos que guerreiam contra os fatos e a fé, e eles são fortalecidos por perguntas que muitas vezes vêm na nossa mente ou que pessoas fazem. É como se fosse assim: o Senhor me abandonou. É normal, num momento difícil, a gente se sentir abandonado por Deus, mas o fato, e que a palavra nos garante, é que Deus nunca nos abandona. Se você que está ouvindo essa mensagem aí, está se sentindo abandonado por Deus, eu quero afirmar para você: Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar só. Isso é só um sentimento mentiroso que está se passando dentro de você e que se passa dentro de mim. Já se passou algumas vezes, nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis. Às vezes a gente acha que Deus não está se importando conosco, que Deus nos abandonou. E como é que a gente está passando por isso e Deus não faz nada? Mas na verdade, Ele está no controle de tudo. Ele não nos abandonou. Ele está no controle dessa situação e Ele vai agir no tempo certo, e Ele vai usar essa circunstância para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar, para fortalecer ainda mais a nossa relação com Ele, a nossa fé. Amém? Então o salmista aqui, ele está revelando de uma forma muito sincera conflitos internos dele, no momento de sofrimento, no momento de tribulação. Por que te olvidaste de mim? Em outras palavras, por que o Senhor me abandonou nesse momento? O Senhor é a minha rocha. Ele diz: porque hei de andar lá eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos.
É como se ele estivesse assim, dizendo assim: eu já não aguento mais isso. Senhor, age em meu favor, muda essa circunstância, me ajuda a sair desse deserto, me ajuda a sair desse momento difícil. No versículo 10 ele continua dizendo: esmigalharam-se meus ossos. Quer dizer, eu me senti destroçado no meio da situação difícil, quando os meus adversários me insultam, dizendo, quer dizer, é algo constante, insistente. O teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Muitas pessoas nos colocam contra a parede e nos confrontam, como eu já falei no início, perguntando: você não é crente? Por que você está doente? Por que você está desempregado? Por que você está passando por essas situações tão difíceis na sua vida? Por que você está com problemas na sua família? Onde é que está o seu Deus? E essas pessoas, elas se esquecem de que Deus nunca nos prometeu ausência de luta. Deus nunca nos prometeu que a gente ia ter sempre saúde, que a gente nunca ia passar por problemas familiares, que a gente nunca iria ficar desempregado. Deus nunca nos prometeu isso. Mas Ele nos prometeu que teremos vitória em meio às lutas. Ele nunca nos prometeu ausência de aflição, mas Ele prometeu companhia no meio do vale da sombra da morte. Ele nunca nos prometeu que a caminhada seria fácil, mas Ele prometeu que nós iríamos chegar até o fim do caminho, seguros nele. Ele nunca nos prometeu ausência de cruz, mas Ele prometeu que a coroa está garantida. A coroa que Ele tem preparado para nós está garantida. Amém? E por fim o versículo 11 termina o Salmo 42, repetindo o versículo 5, como eu já falei e comentei. O salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E na verdade, o espírito de fé se dirige aqui à alma abatida, afastando os olhos das dificuldades e erguendo os olhos a Deus. E é isso que nós devemos fazer nos momentos de aflição, de problemas que enfrentamos, erguer os nossos olhos a Deus, abrir o nosso coração. Eu acho que as duas palavras-chave desse salmo é esperar em Deus e buscar a Deus. São essas duas palavras-chave desse salmo. Um contexto aqui muito parecido com o contexto que estamos vivendo, que revela no versículo 4 aqui de uma forma clara que eles estavam impedidos de participar de celebrações juntos. Mas o que os salmistas, os filhos de Corá, foram usados por Deus para nos passar através desse salmo, que é um dos meus salmos preferidos, é que nós devemos, assim como a corça suspira pela corrente das águas, que ela sente o cheiro das águas e ela vai buscar a água, esteja onde tiver, até encontrar, ansiosamente. Ele diz que assim a nossa alma deve suspirar por Deus. Nós devemos buscar a Deus até encontrar, até que Ele venha nos visitar com a sua paz gloriosa.
que Ele venha nos abraçar, que Ele venha aquietar o nosso coração, que Ele venha nos fortalecer, até que Ele venha nos visitar com a sua doce presença. Nos momentos difíceis, isso que nós devemos fazer, buscar Deus. Buscar Deus o máximo que a gente puder. Encher a nossa mente de esperança, da palavra de Deus. Lembrar que o Senhor é misericordioso conosco. Louvar o Senhor. Fazer orações. E especialmente esperar em Deus. Que nessa noite você possa aquietar a sua alma. E esperar em Deus. Esperar em Deus significa, no mínimo, ter paciência e esperar o tempo de Deus e os propósitos dele se cumprirem. Esperar em Deus significa colocar a nossa expectativa em Deus. A solução dos nossos problemas vem dele, não vem dos governantes, não vem de amigos, não vem de nós mesmos, vem de Deus. E esperar em Deus significa olhar para o futuro com esperança. Ter esperança, não ser derrotista, não ser negativo e achar que as coisas estão ruins e que só vão piorar, mas crer que dias melhores virão. Vamos ter esperança, vamos esperar em Deus e que Ele possa aquietar a nossa alma e tirar todo o abatimento da nossa alma, toda perturbação da nossa alma. À medida que nós esperamos em Deus, nós descansamos em Deus, nós confiamos em Deus, de que vamos passar por esse deserto, vamos encontrar essa água viva, que mata a sede da nossa alma, nós vamos saciar essa sede, buscando o Senhor e esperando no Senhor. Que o Espírito Santo possa ministrar a sua vida através da palavra do Senhor, através do Salmo 42. Leia novamente esse salmo em casa, leia em voz alta, declare a palavra do Senhor sobre sua vida. Amém? E antes de dormir hoje, cante um louvor ao Senhor, faça uma oração, desabafe diante dele, coloque diante dele seus medos, suas dúvidas, suas ansiedades, suas preocupações e diga assim, como disse o próprio Salmo: por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, especialmente pelos filhos de Corá, os escritores desse Salmo 42, que estavam vivenciando uma situação tão difícil, uma circunstância muito parecida com a circunstância que estamos vivendo. Parece que esse salmo se encaixa perfeitamente com esse momento que estamos vivendo, em que estamos sendo impedidos de nos reunirmos como igreja, de estarmos juntos para te adorar, para te louvar e refletir na tua palavra. Nos fortalece, Senhor, nos ajuda, coloca a tua boa mão sobre nós, aquieta a nossa alma, tira dela todo o abatimento, toda a perturbação, nos ajuda a te buscar nesse tempo, porque só o Senhor é capaz de saciar a sede da nossa alma, de satisfazer os anseios da nossa alma. Só o Senhor nos completa de verdade.
e que possamos esperar em Ti, lembrando que o Senhor é misericordioso conosco, que possamos descansar em Ti, ter paciência nesse tempo difícil, de que o Senhor está no controle de tudo, e tudo o Senhor vai fazer no Teu tempo, e que o Senhor está cuidando de nós. Nos dá essa fé nesse momento, Senhor. Nos anima, nos encoraja, enche o nosso coração de fé e de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita. Ao vivo. Amém. Então, irmãos, eu acho que caiu a internet aí, mas já estamos voltando. Eu gostaria só de finalizar dizendo que nesse tempo de pandemia, as portas do templo estão fechadas para as celebrações presenciais, os cultos, mas nós estamos fazendo os nossos cultos online, e eu gostaria de contar com a generosidade e o compromisso de cada um de vocês, né, para que as despesas da nossa comunidade, da nossa paróquia, continuem sendo supridas. Amém? Que você possa contribuir com alegria, com generosidade, com gratidão, com a consciência do compromisso, como membros que temos de contribuir com o sustento da nossa paróquia. Amém? E possamos, então, entregar nossos dízimos e ofertas. A conta da paróquia está disponibilizada nas páginas do Instagram, Facebook, também no grupo da paróquia, e você poderá colaborar. O apóstolo Paulo disse: não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então, boa noite a todos, um grande abraço, obrigado pela companhia, né, pela presença, que o Senhor esteja nos abençoando grandemente. Forte abraço, Deus abençoe, paz.